Olá, tudo bem? Tudo jóia? A gente vai falar hoje um pouco sobre saúde vocal, sobre o profissional da voz, né? Nós somos professores, somos professoras e somos sim profissionais da voz, né? Nós precisamos da voz, utilizamos a voz como instrumento para trabalhar, como instrumento de trabalho. Então, se a gente tem a voz, né? Se a voz é algo tão importante para a gente, né? Para a nossa comunicação em sala de aula, para a gente poder atuar, por que não cuidar bem, né? Dessa ferramenta. Então a proposta aqui é fazer com que a gente traga esse assunto à tona, né? Traga um alerta, né? Traga mais informações a respeito, para que a gente passe daqui para frente a considerar também, né, a nossa voz como algo importante a ser cuidada, né, também por um profissional. Então, veja bem, vou dar aqui um relato de experiência, né, o meu relato de vida, para que ele também contribua de alguma forma, né, com vocês. Eu sou professora de canto, sou professora de técnica vocal, e sempre cantei, sempre fui cantora lá atrás, né? Desde 2000 e pouquinhos, 2001, 2002, me formei em 2004. Então, há uns 18, 20 anos que eu tô aí trabalhando com voz, certo? Eu nunca tive queixa sobre a minha voz na utilização dela para cantar, né? Na voz cantada. Sempre foi bem. Fiz aulas, fazia aula de técnica, enfim, sempre deu muito certo, né? Nunca assim tive alguma alteração, alguma falha vocal pelo uso da voz cantada, não. Então, ok, com a voz cantada tá tudo bem. Mas e a minha voz falada? Ok. Depois de 2005, por ali, eu fui para a sala de aula, fui ser professora, né? Então, pela primeira vez, eu tive a minha voz com essa demanda, né? A voz falada tendo que atuar em sala de aula. Então, era um uso diferente, né, que eu ia fazer. Mas eu não me dei conta que seria diferente. Eu fui para a sala de aula achando que estava tudo ok, né? Então eu trabalhava já a voz cantada, tinha técnica vocal em mim, acho que estava dando tudo certo e fui ser professora com lá meus alunos na sala de aula. Mas passou algum tempo, eu comecei a sentir alguns sintomas, até alterações na voz, né? Então aquilo foi se agravando, na correria eu não fui dando muita bola e aquilo foi se agravando até que a minha voz chegou a ficar muito rouca mesmo e eu cheguei a ficar sem voz, né? E o que é muito frustrante, né, para um professor, né? Dá uma angústia danada, a gente não conseguir trabalhar, né? Não conseguir se comunicar. É muito ruim, né? Você ter a voz rouca, seu aluno querer te ouvir e, enfim, é uma situação muito angustiante para um professor. Passei por isso. E aí eu fui procurar ajuda, né? Especialista, ajuda de um especialista. Eu lembro que na época a minha professora de canto, ela falou assim, você precisa procurar um médico otorrinolaringologista, faça logo um exame para ver o que houve, né? O que aconteceu. E assim eu fiz. Fui para o otorrino, fiz o exame e o diagnóstico foi que eu estava com alguns nódulos vocais, né? Com 2 nódulos, né? Enfim, eu estava com esses nódulos e a boa notícia é que aquilo tinha cura, né? Tinha terapia, eu podia ir para a fonoaudióloga, fazer as sessões, né, necessárias para tratar desses nódulos mas mais importante do que isso, para aprender a usar a minha voz falada corretamente, porque se eu tive um nódulo vocal, se eu tive um problema vocal, porque alguma coisa eu estava fazendo de errado, né? Eu estava usando a voz de uma maneira equivocada para falar, mas eu não sabia, né? Quando eu fui dar aula, eu não me dei conta disso. Depois, fui fazer as sessões de fono, tratei os nódulos, minha voz voltou,
tudo ok, tudo bonito, deu tudo certo. E ali com as sessões, né, com a fonoaudióloga que eu entendi, né, o que eu fiz errado, né, com a minha voz falada, né, por que que ela faltou, por que que os nódulos acabaram por surgirem ali naquele momento do meu trabalho. Então, assim, depois de passar por uma especialista, depois de fazer o tratamento de fonoaudiologia, eu passei a entender melhor a minha voz falada e hoje eu consigo em sala de aula, né? Logo depois já consegui, enfim, eu estou tendo sempre que entender, né, o meu aparelho vocal e hoje eu consigo entender, claro, como que eu posso utilizar a minha voz falada de uma maneira eficiente, né, em sala de aula, né? Como que a minha voz pode se projetar bem, como utilizar a minha respiração em sala de aula, né, para que a minha voz tenha saúde, como utilizar a minha voz com o mínimo de esforço e o máximo de rendimento. Enfim, tudo isso eu aprendi com uma especialista que é a fonoaudiologia, né, que é a especialista em fonoaudiologia. Qual é a minha mensagem aqui hoje, né, com esse meu relato? A minha mensagem é: nós, professores, professoras, a gente precisa estar assim sempre ligados, né, atentos, enfim, a gente precisa conhecer sempre algum profissional, né, algum especialista que possa nos ajudar, né, que possa nos informar, que possa nos treinar sobre a nossa voz falada. Mas, principalmente, a gente não precisa esperar que a gente fazer com que a nossa voz tenha alguma alteração. A gente não precisa esperar ficar doente ou, enfim, perder a voz no nosso trabalho para procurar essa ajuda, né, de um especialista. A minha principal mensagem aqui hoje, né, através desse meu relato a gente pode sim procurar um profissional, né, um médico otorrino, fazer visitas periódicas anuais e procurar um profissional, fonoaudiólogo ou fonoaudióloga da sua cidade, como uma medida de prevenção. A gente pode se antecipar, né, se estudar, se entender melhor enquanto profissional da voz e passar a utilizar a nossa voz em sala de aula com toda a eficiência, com toda a saúde e prazer, né, no uso que a nossa voz merece. Então, essa é a minha super dica para vocês, né? Fiquem sempre atentos, né, aos sinais, à sua voz, ao seu corpo, mas principalmente, se você é professor, se você é professora, você pode adotar medidas de prevenção, né, para os cuidados vocais. Então, essa é a minha contribuição, né, meu relato, e espero que vocês, enfim, gostem do assunto. Espero que o assunto saúde vocal seja também algo a ser considerado, né, em nossas vidas daqui para frente. Um grande abraço a todos e até a próxima!